Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar de um poema épico do arcadismo brasileiro chamado O Uruguai, do Basílio da Gama. E também vou falar sobre algumas informações de Basílio da Gama também, para que a gente possa saber um pouco mais do contexto. Então, para a gente poder conseguir começar, a gente sabe que o Basílio da Gama é um crítico dos jesuítas. Então, ele nasce na cidade de São José dos Rios das Mortes, que hoje é chamado de Tiradentes, e morre em Lisboa. Então, ele viveu 54 anos. Ele foi para o Colégio dos Jesuítas, ele também foi noviço, então ele também seguiu essa carreira no início como para poder ser um jesuíta, antes mesmo de se desmandarem os jesuítas pela expulsão do Marquês de Pombal. E ele foi preso, inclusive, por jesuitismo, ele foi exilado para Angola, só que ele escreveu um poema para a filha de Marquês de Pombal, e ele acaba retornando e, inclusive, trabalhando para a coroa portuguesa. E o Uruguai inclusive, é um poema épico. Então, o que isso se caracteriza? Praticamente, a gente tem como Uruguai o nosso Os Lusíadas, só que brasileiro. Ele é composto da mesma forma, apesar de ter algumas diferenças de estilo, como, por exemplo, os cantos são contados até 5, enquanto os Lusíadas são contados até 10. E, inclusive, o Uruguai ele tem 10 sílabas poéticas, de 10 sílabas poéticas, só que os versos são livres, não há uma rima, assim como existe em Os Lusíadas. Os jesuítas, inclusive, eles não defendiam os ídios, então a crítica principal da obra é falar de como eles se aproveitavam dessa mão de obra para poder ter um benefício próprio. E a narração dessa luta das missões que se recusam a sair de suas terras e no processo de passagem das terras portuguesas para espanholas, e que vai, inclusive, cair com uma das principais personagens, que é o Andrade. E a gente também tem algumas características, o mito do bom selvagem, que fala também da culpa dos jesuítas de corromperem os índios e os indígenas, o culto à natureza e o uso dela para poder se expressar os sentimentos. A gente vai ver que isso acontece em alguns dos cantos, e os versos decassílabos brancos, que são 10 sílabas poéticas, porém a gente não tem uma rima programada. É aí, em cada um dos cantos, o que vai acontecendo. O canto 1, a gente vai ter uma evocação da vitória do futuro conde de Bobadela, que é o chamado Andrade no poema épico. E ele vai contar sobre a vitória dele no rio Uruguai, que na época é chamado de Rio Uruguai. E a história vai voltar para esse momento do Andrade, transportando esse material para os espanhóis, e Andrade leva até lá e faz um desfile para os inimigos do tamanho do seu exército, para poder expor como que é grandioso. Ele tem um banquete com Catani e pergunta sobre os jesuítas, suas reais intenções. Acontece um ataque dos indígenas e Andrade consegue fugir. E ele acaba esperando o general espanhol para poder dar um recurso e poder dar uma ajuda para eles, só que eles não aparecem e falam que ele deveria recuar. E Andrade, enfurecido, português que é, ele fala que ele não sabia retornar e apenas avançar. E, inclusive, até a própria natureza se revolta, fazendo com que haja uma enchente no Rio Jacuí. Andrade consegue resistir e sobreviver a isso também. Já no canto 2, a gente tem uma marcha para os 7 povos e Andrade ele solta os indígenas prisioneiros que estavam cativos com o outro exército. E, inclusive, ele é celebrado pelos indígenas por sua nobreza. Ele ainda tenta uma diplomacia de paz com 2 líderes indígenas, o Cacambo e o Cepé. O Cacambo, ele faz uma crítica da crueldade dos brancos pela terra específica dos indígenas, porque ele até pergunta, se vocês querem terra, vocês podem ir para Montevidéu ou até Buenos Aires, mas eles sabiam que queriam especificamente a terra dos 7 povos, porque ali existiam os indígenas para poder fazer a mão de obra e também os jesuítas que estavam tentando controlar. O Andrade ele até fala que ele queria paz, mas ele não queria poder, e que ele era a representação do próprio rei Dom João V. E ele, inclusive, faz uma crítica aos jesuítas, falando que eles queriam formar um império tirânico. E Cepé, após ouvir Andrade, ele interrompe Cacambo e até fala que ele reclama pelo direito natural. Ele fala que aquela terra, várias gerações estavam vivendo ali, então era direito deles morarem ali. Andrade, mesmo com essa situação, ele vê que a guerra é iminente, mas ele acaba presenteando ambos os indígenas. Há uma curiosidade que Cepé ele é retribuído com uma bolsa de flechas, só que ainda está vazia. E aí, inclusive, ele fala ironicamente que ele devolveria as flechas para o general, fazendo essa ironia de que ele daria essas flechas como se ele fosse para matar ele. No combate, os indígenas saem do chão, eles vão aparecendo de formas como se conhecessem um local,
E aparece uma figura que, inclusive, vai aparecer depois nos outros cantos, que é Baldeta, que é afilhado de um padre chamado Balda, e que é impedido por Gerardo. Nesse ataque, o Gerardo ele tenta ser atacado, o Baldeta fica assustado com um dos tiros, mas o Tatu Guaçu, que também é um outro indígena importante, defende com sua pele de crocodilo. E os indígenas começam a recuar, começam a ver que não conseguem vencer a batalha. Só que alguns indígenas ficam, como, por exemplo, o Cepé, e os espanhóis pedem, inclusive, a rendição. Inclusive, um dos generais, ele tenta levantar a espada pedindo rendição e ele quase é acertado 3 vezes por flechas, e até que o Cepé ele leva um tiro, ele tenta levantar 3 vezes, mas ele falece e ficam apenas Cacambo, Caitutu e Tatu Guaçu, que são os indígenas que vão ficar nessa obra como os representantes dessa resistência. No canto 3, a gente tem que Andrade vai para 7 missões e acampa no próximo rio do Rio Uruguai. O Cacamba estava próximo, inclusive, até só para interromper, esse PowerPoint ele vai estar para vocês poderem baixar. Se vocês estão achando que eu estou falando muito devagar, vocês podem aumentar a velocidade para 2 vezes ou 1,5 vezes, dá para poder acompanhar numa boa, só ficar focado. O Cacamba estava próximo desse acampamento que estava o Andrade no Rio Uruguai, e ele vê o Cepé e ele fala que Cacambo ele deveria ou agir ou fugir, que ele poderia aproveitar aquele tempo seco, inclusive a mata seca, para poder fazer um incêndio, ou senão ele podia simplesmente fugir. O Cacambo decide tacar fogo e o Andrade consegue se salvar e salvar tudo que precisava pegar ali. Só que o Cacambo ele estava voltando antes para a sua aldeia e, inclusive, o eu lírico sente muito porque o padre Balda, que era padrinho do Baldeta, que foi aquele indígena que apareceu na guerra, ele estava tentando manipular a Baldeta para poder se casar com Lindóia e fazer com que o Cacambo ele saísse de cena, já que ele era o cacique, mas os padres queriam tomar controle dos indígenas. Nisso, o Balda, ele acaba mandando o Cacambo ser preso e mata ele com um licor envenenado. E a amada de Cacambo, que é a Lindóia, ela fica desesperada, tenta procurar ajuda com a feiticeira e ela acaba ficando prometida para poder se casar com Baldeta. Nisso, a Lindóia ela procura ajuda feiticeira, com a feiticeira Tanajura, então ela tem uma visão e aparece o Marquês de Pombal reconstruindo Lisboa depois do terremoto. Só que ela fica desnorteada porque ela tentou achar algum tipo de forma de ajudar, mas ela não entende nada do que estava aparecendo ali. Apesar de que quem estava lendo na época conseguia entender qual que era o tipo de fato histórico. O Uruguai ele também tem um destaque que, diferente dos Lusíadas, não é um evento histórico tão distante, é um evento histórico até que presente. No canto 4, o Andrade ele está indo até o local de batalha e ele consegue apreciar à vista, por uma primeira vez, uma característica Arcade. E aí a gente tem o casamento de Baldeta e Lindóia, que vão aparecendo todos os indígenas também, e Lindóia acaba fugindo para a Floresta Confusa, porque estava havendo um casamento, não havia, acabou de morrer o Cacambo, não haviam feito nenhuma homenagem, e ela foi no meio da floresta tentar achar ajuda e se retirar. Caitutu acaba encontrando Lindóia, só que ela já vê ela meio dos jasmins e das rosas, ela já tinha deixado uma cobra picar ela. Caitutu consegue consegue tirar Lindóia de perto, porém ela já estava morta. E, inclusive, aparece um dos primeiros destaques do romantismo de que Caitutu vê como Lindóia é tão bonita morta. Então, há essa apreciação. Inclusive, tem um quadro também muito clássico que é Lindóia, que aparece ela falecida. O padre Balda descobre o suicídio e nega ela ser enterrada e joga o corpo às feras, então mostrando como os jesuítas são totalmente intolerantes, e faz com que também se dê uma retirada daquele local e principalmente se coloque fogo na tenda de Tanajura feiticeira, com ela dentro, já que ele buscava vingança. O Andrade ele acaba chegando na vila, ele vê tudo em cinzas, ele vê as imagens sagradas também destruídas e chora. E o Eulírico pede forças para esse gênio inculto da América para poder continuar a história, como poder ter inspiração. Bem parecido com o que acontece nos Lusíadas, quando ele vai chegando próximo do final, ele pede para que ele possa cantar, que ele tenha força para poder continuar. E Andrade vê pintura das companhias dos jesuítas, né? Da Companhia de Jesus,
e das suas façanhas. Ele vê vários dos crimes que aconteceram, de morte de reis, jesuítas manipuladores, o comércio clandestino, inclusive a batalha de Alcácer Quibir, que Dom Sebastião ele acaba perdendo e que faz um benefício para os espanhóis vencerem, e que também tem os jesuítas inseridos nisso. O Andrade apressa e busca para poder surpreender os indígenas, só que ele encontra os indígenas ali e os jesuítas abandonando eles. Então Andrade prende os jesuítas, poupa os indígenas, que se demonstram eternamente gratos a Andrade. E o poema finaliza com a exaltação da natureza, com uma visão da Arcádia, com essa coisa bela, com essa coisa de rebuscamento, e dos americanos, que é do desconhecido, do estranho. Muito que bem. E aqui, inclusive, a gente tem um exercício para a gente poder fazer e reforçar o Uruguai do Basílio da Gama. Então, nas cenas iniciais de guerra descritas pelo poeta Basílio da Gama, os indígenas aparecem como heróis gloriosos. Lembra dos protagonistas de guerras de épocos antigos. Cacambo, por exemplo, ao incendiar um acampamento do inimigo europeu, lembra Ulisses que incendiou Troia. Entretanto, no decorrer do texto, esse mesmo indígena é ridicularizado, passando a ser apresentado como um derrotado ou covarde. Na verdade, a gente tem como os indígenas, eles sendo, na verdade, corrompidos pelos jesuítas, eles não são inimigos, na verdade, eles foram corrompidos pelos jesuítas, inclusive no final da obra, assim como a gente viu, eles acabam agradecendo a Andrade, mostrando essa coisa do bom selvagem, que o ser humano é bom, porém a sociedade pode o corromper. Nos versos tem por despojos cabeludas peles de ensanguentados e famintos lobos e fingidas raposas. O poeta fazendo referência aos que cabe dos heróis depois da luta. Deixa clara sua condenação à ação dos jesuítas nas missões. Assim afirma a ideia de que a guerra guaranítica prestou-se à libertação dos índios do poder dos jesuítas. Exatamente assim como aconteceu na obra. No final, Andrade prende os jesuítas e libera os indígenas que estão eternamente gratos. E a heroína indígena Lindóia, diante da dor pelo amor que se tornou impossível, procura morte na floresta. Na cena em que se deixa picar por uma serpente, realizando assim o desejo de morrer, observa-se uma relação harmônica entre a natureza e a personagem, visto que aquela age sobre esta com suas plantas e seus animais. Exatamente, ela vai para a floresta, ela foge procurando, inclusive ela é encontrada no meio das flores e também morta por um dos animais. Então a gente consegue reconhecer o 2 e o 3 como respostas corretas. Pessoal, esse é o Uruguai. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Então, é isso por hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.